Fala, galera vascaína, Nave Luz na área, trazendo mais um conteúdo para o canal. Vamos de Vasco, porque o Vasco não para, galera. Vamos, tropa, porque hoje vamos falar a respeito de erros coletivos que vêm trazendo muitos problemas, causando prejuízo enorme ao Vasco da Gama. Os jogadores, infelizmente, cara, ultimamente têm dado mole, têm dado docinho na zaga ali. Atrás, esses erros não podem acontecer. Errar ali na frente, como o Verratti às vezes erra, porque erra muito também. Porra, brincadeira não. O Verratti com os pés é horrível. Subindo ali de cabeça é uma coisa. Agora, precisou tabelar, precisou driblar, o Verratti não é o cara para isso. E aí, infelizmente, nós temos também erros lá na frente também que custam muito caro ao Vasco da Gama. Mas não só o Verratti, mas às vezes o Felipe Coutinho também chuta uma bola para o alto, né? Matheus França, aí vem o Puma Rodrigues também, que erra também na finalização, Ryan. Erros, né, são naturais, cara, de acontecer. Mas ali atrás não pode, cara, não pode dar mole, porque, porra, tem erros que acontecem que não ocasionam em gol. Mas quando os erros, né, ocasionam em gol, aí o negócio fica estreito para nós vascaínos. E muitas das vezes esses erros que acontecem, cara, infelizmente a gente perde 3 pontos, cara. Como o jogo ontem, né? Palmeiras e Vasco, cara, somou aí 3 gols em 23 minutos. Ou seja, em 23 minutos o Palmeiras acabou com o jogo. Infelizmente, não tinha como o Vasco reagir depois daquela goleada ali em 20 minutos. E aí o Palmeiras veio para o segundo tempo e simplesmente tirou o pé tirou o pé do acelerador e pisou no freio para não humilhar o Vasco da Gama. Essa é a realidade, galera. O elenco do Palmeiras é muito qualificado, muito bom, mas eu acho que daria para a gente pelo menos jogar bem, né, dentro do Allianz Parque, e nós não jogamos bem. Essa é a realidade que eu tenho para poder estar trazendo. Então, o que acontece? O problema não é perder. Perder é de menos. Mas perder jogando, pô. Perder ali com bola, pô, tocando direitinho, criando, né, levando perigo ao gol. E o Vasco ontem, filho, foi um docinho, né, cara? Foi uma criança na mão do Palmeiras. O Palmeiras fez o que quis com o Vasco da Gama e isso acarretou numa humilhação dentro do Allianz Parque. Mas o que acontece, cara? Saiu uma matéria a respeito de... Ah, sério, tem alguém me chamando. Calma aí, galera. Já estou voltando já, porque tem alguém me chamando. Deixa eu ali ver. Será que eu consigo... Deixa eu ver aqui. Eu sei que tem um lugar aqui que pausa. Cara, comigo é assim, né? Eu sei que tem uma parte aqui, galera, que pausa. Eu vou aqui ver rapidinho, porque minha mãe e meu pai estão sentados ali fora. E eles precisam que eu... Caraca, que situação, filho, complicada, difícil. Felizmente, para me gravar é uma luta dentro de casa. É filho, é mãe, é pai, é todo mundo, cachorro. Sempre tem uma treta aqui para me poder gravar, mas aí eu vou assim mesmo, porque, filho, aqui é Vasco, tem para onde correr, não podemos dar mole. E a situação é essa, galera. O que acontece? Voltando aqui ao raciocínio a respeito, né, dos erros individuais, saiu uma matéria aí falando do Vasco da Gama, né, com esses erros individuais que, como eu estou falando, não pode acontecer, porque se acontece é fatal, filho. E principalmente quando você joga com um time qualificado como o Palmeiras, né, que está brigando pela liderança lá em cima, Palmeiras não ia facilitar. Mas, para não deixar o Vasco mal, tirou o pé do acelerador. Mas vou ler para vocês aqui, ó.
O Vasco é o time da Série A com mais erros decisivos graves. 10 desde abril de 2025. Cara, eu já contei os 12, mas eles estão falando que aqui é 10. 5, né, com o Hugo Moura, 3 com o João Vitor, um com o Paulo Henrique, mas o Paulo Henrique tem moral, porra, porque o cara joga muito, né? Um com o Lucas Oliveira. O Lucas Oliveira dá docinho direto, filho. Só não comete mais erro porque vive, né, no banco de reserva. Então, isso nos ajuda a não ter mais erros. Mas a questão é, Hugo Moura, cara. O Hugo Moura ele é titular, cara, do Vasco absoluto. Tá jogando, na maioria das vezes, em todos os jogos do Vasco da Gama. Isso reflete, né, cara, o Vasco dentro de campo. E agora minha mãe perturbando, porque é ela que está me perturbando. Não. Senta aí, daqui a pouco a gente vai. Espera aí. É isso, galera. Minha mãezinha, né? Tem que ter toda a paciência do mundo, porque sabe como é que é, né? Chegou a uma certa idade, já está um pouquinho. Já se arrumou. Ela não sabe nem para onde ela vai, mas ela já está arrumada. Essa é a realidade. Agora o telefone tocando. Nossa, essa gravação vai ficar maravilhosa, hein? Show de bola. Ao vivo, não tem área. A questão, vamos lá, voltando ao raciocínio aqui, galera, do Hugo Moura. O que acontece? Cara, o Hugo Moura, 5 erros. A pergunta que eu faço, que eu fiz aí é, cara, como pode o Fernando Diniz vir botar o Hugo Moura como zagueiro se o Hugo Moura é um dos que mais erra dentro do Vasco da Gama? Para mim, a questão era o seguinte, pega o Hugo Moura, cara, bota como volante lá, segundo volante, até porque nós temos, primeiro, a dupla de zaga, que é o Carlos Cuestas e Robert Renan. Depois nós temos os dois laterais, que é o Paulo Henrique e o Puma Rodrigues. Aí começa com os dois volantes. Então, primeiro volante é o Cauã Barros e o segundo volante lá na frente, perto do Felipe Coutinho, o segundo volante, que é o Hugo Moura. E aí o Hugo Moura dá o combate lá. O Hugo Moura perdeu a bola ou deu o combate errado. O que acontece? Nós temos aí o primeiro volante, que é o Cauã Barros, para poder dar cobertura. Temos também os laterais e temos aí a zaga, para poder estar dando esse combate também. Mas, quando você bota o Hugo Moura lá atrás na zaga, quem é o último a dar o combate? É o Léo Jardim, filho. Quando o Hugo Moura erra, quem fica lá atrás para segurar a onda é o Léo Jardim. E aí a questão é a seguinte: como fazer para que, né, esses erros não aconteçam? Filho, botando ele lá na frente. Não tem outra sugestão a não ser botar o Hugo Moura. E aí o Léo Jardim, o Fernando Diniz, vem a público na entrevista dizer que o Hugo Moura é zagueiro, porra. Que agora o Hugo Moura não é mais volante e que agora ele confia no Hugo Moura como zagueiro. É complicado, cara. Tá entendendo? Porque toda vez que o Fernando Diniz elogia o jogador, cara, no próximo jogo ele dá um docinho. Aí o Lucas Oliveira entrou na partida contra o Flamengo, né? Jogou bem, marcou, né? No individual ali, fez a pressão, mas conhecia também os jogadores, sabia que ele tinha que marcar. E aí conseguiu fazer, né, aquela marcação, jogou bem, não vou mentir aqui, ajudou muito o Vasco da Gama, né, no jogo aí contra o Flamengo no Maracanã. E aí, na entrevista coletiva, o Fernando Diniz disse que o Lucas Oliveira é um dos maiores zagueiros, é um dos melhores, que já conhecia o trabalho do jogador. E aí, cara, no jogo contra o Palmeiras, porra, Lucas Oliveira vem e dá um vexame desse, cara. Porra, fica caído no chão, né, numa marcação individual. Erros acontecem. Acontece, cara, como a gente está falando, mas uns erros desse grave que culmina em gol acaba complicando a vida do Vasco, porque a gente acaba perdendo 3 pontos, a gente não sobe na tabela e as coisas vão se agravando. Muitas das vezes também uns erros, como o que o Lucas Piton cometeu na Sul-Americana, que nos fez aí tomar uma pancada de 4-0 ali para aquele time lá, que o cara não lembro nem o nome. Rapaz, me deu até amnésia, cara. Aqueles 4-0 ali, não consigo nem lembrar o nome do time. Eu sei que é um timezinho complicado de falar o nome. E aí acaba que a gente fica desguarnecido ali atrás. Que aí o cara
a maioria das vezes é erros, cara, de posicionamento, erros como é que eu posso dizer, de dar combate no momento, né? Perde muito o tempo da bola. Então, os jogadores de marcação ele não pode perder tempo de bola, né? Então, eles têm que saber marcar, né? Ou você marca a distância, ou você marca colado no cara. Se o cara é um cara muito rápido, você tem que marcar colado nele. Se o cara, se o atacante, o lateral, ele é lento, e você sabe que você consegue pegar ele na corrida, chegar nele rápido, aí você pode se dar o luxo de marcar ele à distância. Mas, na maioria das vezes, cara, o marcador ele tem que ficar ligado na construção da jogada que está sendo construída pelo adversário. E se ele não consegue ler a jogada, infelizmente, ele fica vendido. E aí ele comete erros que não deveriam cometer, que seria erro de posicionamento, né? O momento de chegar na bola. Aí comete erros que não cabe cometer. Infelizmente, no Campeonato Brasileiro, não se dá para cometer erros como o Hugo Moura. Hoje nós não temos mais o João Vitor, né, que cometeu aí uns 3 erros graves que acabaram, né, ocasionando o gol. Mas se você não consegue, né, ter aí um posicionamento bom, não consegue ler a jogada do adversário, o que ele vai fazer? Você tem que já interpretar o que ele vai fazer. Você já tem que estar um passo à frente dele para que você não cometa esse erro. E aí, se você não fica ligado, você acaba cometendo erro. Porque o jogador ele tem que ler a jogada, cara. E ultimamente o Vasco da Gama ali atrás, os jogadores não estão lendo. Então, contra o Palmeiras, nós não tínhamos o Carlos Cuestas, que é hoje o titular, né, junto com o Robert Hernan. Essa é a realidade. Eram os 2 zagueiros ali que conseguiram fechar a zaga do Vasco da Gama, conseguiram, né, ter uma boa leitura de jogada, eles conseguem interceptar as jogadas numa boa. E aí a gente bota Lucas Oliveira para fazer par com o Robert Hernan. E aí você viu o desastre da zaga. E outro problema que o Fernando Diniz criou foi quando ele colocou o Tietê. Cara, o Tietê, antes da lesão, era uma coisa. Depois da lesão, é outra e outra. Você consegue, botar o Tietê num jogo contra o Palmeiras, um jogo onde que a gente sabe que vai ser dificílimo a marcação, e aí você bota o Tietê. Ah, mas não tinha outro? Tinha, porque eles trouxeram um moleque da base para ser volante. Coloca o moleque, cara. Coloca o moleque, tenta o moleque. Agora, cara, quem assistiu o jogo sabe que o narrador não falou o nome do Tietê, cara. Cara, não apareceu. O Hugo Moura realmente ficou sozinho. O Hugo Moura ficou vendido, irmão. E aí conseguiu cometer aquele erro ali. Infelizmente, quando você coloca um jogador que está voltando de lesão para um jogo desse importantíssimo, realmente você está pedindo que você fique com um jogador a menos. E aí nós ficamos com 2 jogadores a menos, porque o Tietê não consegue dar o combate, não consegue ser o cara que ele era antes da lesão. E aí nós temos o Verratti, que infelizmente precisa de bolas alçadas para poder fazer gol, e não tem, porque por baixo o Verratti não é bom, e aí acaba que a gente fica com -1. E aí no segundo tempo entra, né, o Andrés Gomes no lugar do Nuno Moreira, e depois entra o David no lugar do Verratti, para poder ver se a gente conseguia equilibrar o jogo. E aí, de repente, ele faz uma substituição também que ninguém conseguiu entender, que era o Matheus Carvalho, que é um volante no lugar de um zagueiro, do Lucas Oliveira. Então, a gente não consegue entender, às vezes, qual é o posicionamento, qual é o pensamento do Fernando Diniz quando se trata de fazer substituições. Às vezes, ele peca nessa situação e muitas das vezes a gente não consegue. A gente quer entender, tu tira um zagueiro para botar um volante, e logo quem? Matheus Carvalho, Cocão, que também dá docinho direto, erra o tempo todo, cara. Erra tempo de bola. Infelizmente, cara, a gente olha para o banco de reserva e fica pensando, cara, porque subiu os moleques da base, mas não usa. Aí a gente quer entender isso. Só tá queimando os moleques, porque os moleques precisam jogar, precisam de minutagem. Infelizmente, os moleques não jogam, os moleques ficam sentados. Para quem então subiu, cara? O volante do sub-20. Para que subiu? Aí agora, porque o Tietê voltou de lesão. O Tietê voltou, mas, cara, o Tietê ainda não consegue jogar em alto nível. Infelizmente, ele não tem ainda a condição de estar jogando, principalmente no nível que o Palmeiras pede. E aí a gente perde Carlos Cuesta, perde Cauã Barros,
né? E ficamos com o Tietê, que devia estar jogando aí no máximo 60% dele, não estava 100%. Aí o Hugo Moura ficou com a responsabilidade de tá dando combate sozinho. Lá na frente, infelizmente, aí acontece que você sobrecarrega o Felipe Coutinho, que também não consegue, né, fazer o que ele tem que fazer, que é ir para a jogada, fazer acontecer. Ele não consegue. E ainda tem a situação do Ryan, que tem que voltar para marcar. Se o Ryan volta para marcar, quem constrói a jogada de ataque também? Não tem. Então, cara, o Vasco da Gama, infelizmente, deve estar com um banco de reserva muito crítico, porque a gente não consegue fazer nada. Então, galera, vou chegar porque, né, minha mãe agora vai me perturbar. Infelizmente, a situação é essa, né? Eu tenho que ficar com ela. Não posso fazer carinho. Vou sair, né? E aí, dona Sandra, eu estou gravando e a senhora está aqui atrapalhando, né? Eu estou gravando. E a senhora está aqui, ó. Agora também vem cachorro, todo mundo, né? Estamos ao vivo. É. Dá um oi aí para a galera do Vasco. Oi! Como Aqui, vai? tem que aparecer aqui, ó. Para dar um oi, dá um oi. Oi! Tudo bem? Eu também sou vascaína. A senhora é vascaína? Na Libertadores do Flamengo chorou emocionada, gritou Flamengo, agora ele é vascaína. Ai, meu pai do céu, essa é minha mãe, gente. Galera, tamo junto, saudações vascaína, vou chegar. Fiz esse conteúdo para a gente poder distrair a galera que está no almoço aí, assistir alguma coisa. Valeu, até a próxima. Fui.